Estamos de volta no canal para mais um conteúdo histórico. Hoje a gente vai falar um pouco, mais uma vez, sobre arte. A gente vai falar sobre o Van Gogh, um artista que também mudou o mundo, mudou a forma como a arte é desenvolvida e pensada. E já já a gente entra no assunto. Enquanto isso, se vocês quiserem convidar os amigos, deixar um like e se inscrever no canal, a gente vai ficar honrado com a presença de vocês. Se vocês quiserem sugerir novos assuntos que ajudem vocês em faculdade, em escola, em diversos assuntos, ou mesmo curiosidades que vocês tenham, vocês podem sugerir deixando os comentários aqui embaixo. A gente vai fazer o melhor possível para poder colaborar com a formação e com o conhecimento para vocês. A nossa pesquisa vai ser sempre séria e voltada para ajudar cada um de vocês que nos assiste e que são fiéis espectadores do nosso canal. Valeu! Já já a gente volta com o Van Gogh. Vocês estão vendo esse quadro que está aparecendo na tela agora? Ela, na verdade, de alguma maneira parece se mover, não é? Essa é a verdadeira magia da obra de Van Gogh. O Van Gogh é um dos artistas mais famosos de todos os tempos. A sua arte, hoje em dia, pode ser vista em camisetas, em canecas, em pinturas, em obras de mídia. E aqui você vai saber um pouco mais quem foi o Van Gogh, quem foi o homem Van Gogh por trás dessa história que as pessoas conhecem só um pedacinho. O Van Gogh foi um artista que não viveu muito tempo, ele viveu só 37 anos. Ele nasceu em 1853 e veio a falecer em 1890. O Van Gogh nasceu numa cidade pequena da Holanda, mas ele se tornou logo um viajante. Ele chegou a morar em Londres, depois morou em Paris. Em Paris ele descobriu o gosto pelas cores mais vibrantes. E logo na sequência ele se mudou para a cidade... Me desculpe a pronúncia do francês, provavelmente o francês, como se não se fala o S no final, a cidade se chama Arles, mas podemos também falar Arles, porque nós estamos no Brasil e gostamos do idioma português. Então, essa última cidade fica no sul da França, e lá ele usufruía de dias ensolarados, dias brilhantes, onde ele desenvolveu muitas das suas mais famosas obras. Por que o Van Gogh se tornou famoso e por que a obra dele ganhou tanta relevância, especialmente depois da sua morte? Até as obras de Van Gogh, os artistas, eles tentavam retratar a realidade nos quadros. E isso exigia determinadas técnicas que o Van Gogh ele modificou completamente. Van Gogh ele não buscava pintar o que via, na verdade ele queria, com as suas pinturas, com as formas de pincelar a tela, ele queria tentar expressar o que ele sentia ou como ele sentia. Nas obras de Van Gogh é possível ver uma técnica conhecida como impasto. Ele fazia pinceladas muito grossas, inclusive se você pudesse tocar nas obras de Van Gogh, você sentiria as camadas grossas de tinta sobre a tela. As pinceladas dele são rápidas, onduladas e nervosas. É realmente uma forma de expressar o sentimento, e ele pintava muito rápido, e muito mais rápido do que a maioria dos artistas conhecidos até então. Além disso, ele usava cores puras e contrastantes. Uma das marcas registradas dele era o amarelo e o azul profundo. Ele fez parte de um movimento que depois foi classificado, categorizado como pós-impressionismo. E aqui, para ficar bem claro, estão as principais características de Van Gogh, que imortalizaram a obra dele e fizeram com que ele fosse tão diferenciado. As pinceladas dele eram com movimento e ritmo. Enquanto os artistas anteriores tentavam esconder as pinceladas e tornar a tela o mais lisa, como se fosse quase uma fotografia, o Van Gogh não. Ele deixava as pinturas dele com as pinceladas muito aparentes, muito marcadas. Também ele fazia, às vezes, as pinturas em formato de espiral. Isso dava movimento à tela, como se a pintura realmente estivesse viva. Era muito diferente da pintura anterior a que ele presenciou, verificou e não quis imitar.
Talvez o maior exemplo dele sobre pinturas em espiral seja a pintura mais famosa, ou uma das mais famosas dele, que é a Noite Estrelada, onde o céu tem todo um desenho de espiral, como vocês estão vendo aí na imagem. Ele usava a cor como uma forma de expressão de emoções. Antigamente, se uma árvore tinha folhas verdes, todos os pintores pintavam de verde. Ele não. Ele escolhia a cor de uma forma muito diferenciada. Então, por exemplo, se ele ia pintar um bar e ele estivesse querendo retratar a depressão, ou retratar a própria depressão, ele fazia um teto com uma cor verde doentia e paredes avermelhadas, tons mais escurecidos, mostrando esse sentimento de depressão, esse sentimento deprimente que ficava na tela e provavelmente estivesse dentro da cabeça dele. Isso era completamente diferente do que os pintores faziam até então, que respeitavam as cores da natureza. Outra questão muito demarcada na obra de Van Gogh é que ele via beleza nas coisas comuns, nas coisas banais. A maioria dos pintores gostavam de pintar cenas épicas, heróis, deuses, seres mitológicos, criaturas angelicais. E o Van Gogh, muito pelo contrário, ele achava que o cotidiano, que a vida comum, ela podia ser muito bonita. Então ele pintava camponeses com rostos cansados, pintava mulheres na noite boêmia, pintava cenas que poderiam ser consideradas até tristes, e ele via nisso beleza. Era um pensamento totalmente diferente, que depois se expandiria para a arte, e diferente do que ele via na arte dos outros artistas, né? Ele não tinha essa pretensão da grandiosidade estampada em suas obras. Outra questão que era muito marcante na obra de Van Gogh é que ele tinha bastante paixão pela arte japonesa. No final do século XIX, algumas gravuras japonesas começaram a chegar à Europa. Inclusive gravuras japonesas, marcadas com nanquim, com contornos pretos, eram utilizados para embalar porcelanas e outros produtos na Europa. E o Van Gogh ele tinha paixão por esses desenhos, inclusive colecionava, e isso daí passou a influenciar na obra de arte dele. Ele passou a adotar contornos mais fortes nas suas obras de arte, começou a usar o preto, e ele passou também a ter visões de ângulos diferentes. Ele não fazia só aquela fotografia estática, 2D ou 3D, como a gente viu em Masaccio, mas ele explorou enquadramentos diferenciados, baseados também no que ele via na arte oriental. Ele era um artista que tinha urgência no que ele fazia. Ele pintava muito rápido. Muitas vezes ele passava o dia inteiro pintando uma tela. Ele pintou só de pintura a óleo, ele pintou por volta de 900 telas em 10 anos. E num total de arte, ele pintou 2.100 obras, incluindo pinturas e também desenhos que ele fez com lápis, com carvão, com nanquim e com giz. Alguns dos desenhos serviram depois como esboço ou inspiração para as pinturas dele. Ele pintava muito rápido, ele usava uma técnica que era conhecida como alla prima. Ele queria expressar o sentimento que ele tinha agora, antes que o sentimento passasse. E, como a própria palavra, ele pintava de primeira, né? Ele não ficava retocando, refazendo, voltando, refazendo. Ele não levava dias nem anos para fazer uma tela, porque ele queria o sentimento que ele tinha agora. Agora a gente vai dar uma olhada nas principais obras de Van Gogh. São muitas as obras, como a gente falou, 2.100 obras, quase 900 pinturas. Mas a gente vai selecionar algumas que são as mais famosas dele e que estão nos principais museus do mundo. Então aqui a gente tem a Noite Estrelada, que a gente já mencionou ao longo do texto. Essa pintura dele ele fez quando ele olhava pela janela do hospital onde ele estava internado. E ele tentou expressar como ele via a energia do universo. Agora a gente vê os girassóis. Os girassóis são uma sequência de quadros que ele fez para decorar o quarto de um amigo dele. Ele expressa o amarelo como energia e felicidade. Era para isso que ele estava pintando, para fazer essa decoração e também tanto agradar o amigo quanto transferir essa ideia de felicidade. Aqui a gente vê o quarto de Arles. O quarto de Arles é o quarto onde ele morava, onde ele descansava. É um quarto bastante humilde, mostra paredes tortas, mostra imperfeições.
E aqui ele prioritariamente buscava paz e descanso. Ele não se importava com as condições humildes em que ele vivia. Inclusive porque ele não arrecadava muito e ele era financiado pelo irmão dele, o Theo Van Gogh. E esse outro quadro aqui é Amendoeira em Flor, um quadro que ele fez de presente para o sobrinho dele e que simboliza a esperança, a renovação. Umas curiosidades sobre a vida de Van Gogh, você precisa saber que ele só começou a pintar de fato aos 27 anos, os últimos 10 anos da vida dele que foram realmente de um artista. Antes ele tentou ser vendedor de quadros, além de vendedor, o Van Gogh tentou ser pastor de igreja. A história da orelha cortada é verdade, ele na verdade cortou a orelha depois que ele teve uma discussão com um amigo dele, grande amigo dele, Paul Gauguin. Durante toda a vida dele ele só vendeu um quadro, que era o Vinhedo Vermelho. Ele viveu na extrema pobreza ao longo de toda a vida e sempre foi sustentado pelo irmão. O Van Gogh é um dos artistas sobre o qual muito sabemos porque ele escreveu bastante para o irmão dele. São pelo menos 800 cartas que ele enviou para o irmão Theo e funcionou praticamente como um diário. Então ficou muito fácil fazer uma biografia sobre o Van Gogh e saber seus sentimentos e suas dificuldades diante dessa produção profícua de cartas e textos. E a mensagem que fica sobre o Van Gogh é que ele não foi compreendido no período dele. Ele foi um cara que teve muitas dificuldades psicológicas, não só financeiras, e que hoje, né, logo depois do fim da vida dele, já na entrada do século XX, ele se transformou num dos principais artistas e a cor que ele imprimiu às telas trouxe alegria, felicidade e encantamento para a maioria das pessoas, ainda que em vida. Ele não tenha nem tido reconhecimento artístico, né? Não recebeu aplausos, como também não recebeu pagamento suficiente para que tivesse uma vida digna com as próprias pernas. E agora a gente vai fazer aquelas 10 perguntinhas básicas para vocês fazerem uma fixação do conteúdo e de repente até usar para a escola, usar para o trabalho, para vocês saberem melhor quem foi Van Gogh, qual foi o diferencial da arte de Van Gogh. Vamos lá. Tempo em vida. Em que século Van Gogh nasceu e quantos anos ele viveu? Geografia. Em qual país Van Gogh nasceu e em qual país ele produziu suas obras mais famosas? Propósito da arte. Qual era a principal diferença entre o Van Gogh, o que ele queria mostrar em suas pinturas e em comparação com os artistas clássicos realistas? Técnica. O que é a técnica do impasto, utilizada frequentemente nas obras de Van Gogh? Cores. Quais são as duas cores mais marcantes e contrastantes que formam a assinatura visual do artista? Movimento artístico. Em qual movimento artístico a obra de Vincent Van Gogh é classificada? Obras. Qual o nome da famosa pintura que ele fez, observando a vista da janela do hospital onde estava internado? Relação familiar. Quem foi a pessoa mais importante da vida de Van Gogh, que o sustentava financeiramente e com quem ele trocou mais de 800 cartas? Produtividade. Aproximadamente quantos quadros Van Gogh pintou durante sua carreira e em quanto tempo ele produziu tudo isso? Reconhecimento. Quantos quadros Van Gogh conseguiu vender enquanto estava vivo? Qual o nome dessa obra? Então a gente chega ao final de mais essa obra, de mais esse conteúdo. Espero que tenha sido realmente relevante para vocês, que ajude vocês nas tarefas diárias de vocês, nas tarefas escolares de vocês. E eu peço humildemente que vocês deixem o like de vocês, comentem, curtam e divulguem, né? A gente está tentando fazer um trabalho sério, um trabalho elaborado, não pela visualização, não pelos views, mas porque, além de tudo, eu sou professor e eu acho que eu posso contribuir de alguma maneira com a formação de vocês. Esse é Uma Breve História, um canal voltado para um público que tem curiosidade, que tem interesse, e a gente está sempre buscando o melhor para vocês. Valeu! Bem-vindos ao Uma Breve História. Curta este vídeo e ative o sininho. Deixe seu comentário para nós e inscreva-se no canal.